Fala galera, beleza? Estamos aí de novo, mais um vídeo e apesar das dificuldades aí de estar postando vídeo no pique que eu postava anteriormente, né? Embora essa semana eu postei aí no meio da semana o vídeo da vinda do Rex Tillerson à América Latina, a gente tenta colocar conteúdos aqui no canal, né? Não deixá-lo parado. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô devendo aí já tem um tempo, né? Que já era prevista a vitória do Ramaphosa como novo presidente do CNA, né? Eu falo CNA porque é a sigla aportuguesada, né? Que é o partido dominante na África do Sul, desde que Nelson Mandela tornou-se presidente, o fim do apartheid, etc e tal. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa aqui com vocês, que eu não sei se a galera tá sabendo, que o YouTube mais uma vez mudou as suas políticas, né? Até então você bastava ter 10 mil visualizações para que o seu vídeo, o seu canal passasse a rentabilizar os vídeos, certo? Agora isso mudou. Eles exigem que você tenha 4 mil minutos mensais, isso aí a gente tira de letra, consegue nas condições atuais, só que eles querem que você tenha pelo menos 1.000 inscritos, coisa que eu não tenho, né? E o prazo que foi dado aqui para que os canais se adequem a essa nova política é 20 de fevereiro. Então, eu peço a ajuda da galera aí, que se puder divulgar aí o canal para que novas pessoas venham se inscrever, seria muito legal. O prazo é curto, acho que dificilmente a gente consegue isso aí, né? Até 20 de fevereiro, tem 1.000 inscritos, mas a gente, vamos tentar, né? Mas enfim, para não perder tempo, eu já devo ter gastado um minuto só nisso aqui, vamos direto ao assunto. Qual foi o start que eu peguei para fazer esse vídeo, né? Eu não sei se a galera está muito por dentro aí, que há uma crise hídrica gravíssima na cidade do Cabo, né? A cidade do Cabo, a província do Cabo Ocidental, melhor dizendo como um todo, ela é governada pelo partido da direita liberal, né? Que é a Aliança Democrática, ou DA, Democratic Alliance. E aí me chamou a atenção, isso aí me fez lembrar que eu tinha que fazer esse vídeo discutindo a política africana de conjunto. Mas aí a cidade do Cabo pode ser a primeira grande cidade do mundo a ficar sem água. E o prazo que foi dado, o chamado dia zero, é 26 de abril, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem algum trecho aqui. 21 de abril. E já até diminuiu, dia 12. E é engraçado você ver a cara de pau, né, dos governantes ali do Cabo. E a gente vai falar mais à frente sobre as duas figuras em questão, que é a Patrícia de Lille, que é a prefeita da cidade do Cabo, e a premier da cidade do Cabo, que é a Ellen Zille. A premier seria o equivalente ao governador, seria uma espécie de Alckmin do Cabo, que culpa o povo. A culpa não foi deles, né, que não fizeram as obras necessárias, mais ou menos como ocorreu em São Paulo, que é um estado riquíssimo, que teve uma crise hídrica severa. Graças a Deus não chegou ao nível que corre o risco de ocorrer no Cabo, né? Mas havia necessidade de você fazer essas obras para que pudesse, né, guardar mais água, evitar desperdício, etc. E eles estão colocando a culpa no clima e no povo, né? E aí é engraçado uma declaração da Ellen Zille, que eu estava vendo, que ela diz o seguinte: olha, nós fizemos vários apelos à população para que elas se conscientizassem a não gastar água. Agora a ideia não é mais conscientizar, é obrigar a pessoa a não usar água. Então é algo terrível, né? Mas isso eu vou falar sobre essas duas figuras mais à frente, quando a gente discutir a crise que existe na Aliança Democrática, né, que é seria o grande partido da burguesia, né, da grande burguesia africana. Só que tem um detalhe: é um partido de maioria branca, e eles nunca conseguiram ter a penetração junto à massa negra que compõe a África do Sul. Mas isso a gente fala mais para frente. Agora eu vou... eu tinha selecionado aqui, porque essa Ellen Zille é uma direitista, que inclusive ela, por diversas vezes, tece loas ao colonialismo, né? E é por isso que, mas enfim,
eu tô me confundindo aqui, eu quero fazer isso na ordem certinha. Agora a gente vai falar aqui sobre as eleições na África do Sul, que vão ocorrer em 2019, e você tem aí 3 grandes concorrentes, certo? Você tem o CNA, que é o grande partido africano. Você tem a Aliança Democrática, de centro-direita, liberaloide, né, mais liberal. E você tem aí o pseudo-esquerdista Lutadores pela Liberdade Econômica. A sigla é EFF, Economic Freedom Fighters, cujo líder é o Julius Malema. E eu começo o vídeo aqui destacando o último congresso do CNA. Estou vendo aqui a aba aqui certinha. Eu peguei essa. Vamos trabalhar em cima dessa reportagem aqui, né, do DN, um portal português, que ilustra bem a crise que existe dentro do CNA, né? O CNA, como eu já mencionei, vem desde a luta contra o apartheid e se notabilizou como um partido nacionalista pequeno burguês, né? A partir daí, desde que Nelson Mandela virou presidente para frente, o que foi feito através de um grande acordo, onde transferiu-se apenas o poder político, vamos dizer assim, olha, vocês vão ser eleitos, mas a questão econômica, o capital, fica com aquela minoria branca que já dominava a África do Sul desde antes do fim do apartheid, né? Então, na real, o apartheid ele foi extinto formalmente. É um avanço, evidentemente. E aí é lógico que foi alçada ali uma fração negra, né, às condições de uma pequena burguesia e tal. E aí, já tentando adiantar aqui para o vídeo não ficar longo, o que acontece hoje? Você teve o último congresso do CNA em 2007, na cidade de Polokwane. Se eu não me engano, foi até a sede da Copa do Mundo essa cidade aí, em que foi garantida a vitória ao Zuma, que é o atual presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Vê se tem a foto dele aqui. Tem não. Mas todo mundo conhece Jacob Zuma. Naquele momento, isso foi celebrado como uma vitória da ala esquerda. Porque quem lutou para eleger o Zuma? Os sindicatos, a própria juventude do CNA, aqui está a ANC, mas eu estou pronunciando como CNA, e mesmo setores ali que estão mais à esquerda mesmo, dentro do CNA. Só que aquilo ali foi enganoso, porque o Zuma, embora ele fosse menos à direita que o candidato, o outro cara lá que já era o presidente da África do Sul, agora esqueci o nome do cidadão, ele era um cara meio assim, ele não pretendia avançar em grandes reformas que fosse, né? Ele apenas propõe algumas coisas dentro dos marcos do capitalismo. E aí ele virou o presidente da África do Sul e tal. E aí, conforme a crise na África do Sul e as próprias questões envolvendo a luta de classe, porque se você for pegar ali de 2010 para frente, até um grande massacre que teve, o que se eu selecionei, mas isso aqui é fácil, foi um massacre de mineiros que ocorreu numa cidade, quer ver? Que o Ramaphosa ele estava intimamente ligado a esse acontecimento, quer ver? Controvérsia, daqui vai estar, ó, o Maricana, esse massacre aqui de Maricana foi o auge, porque houve uma greve dos mineiros, né? E a polícia reprimiu duramente esse movimento grevista, matando mais de 30 pessoas. Isso segundo as estimativas oficiais. Há quem diga que foi mais gente que morreu e tal. E
essa questão caiu em cima do Ramaphosa, porque ele era o vice-presidente e interviu diretamente, porque ele fazia lobby para as mineradoras e tal. Ele foi um cara que sempre fez parte das fileiras do CNA. E aí, depois que ele perdeu a indicação para a presidência para o cara que virou presidente da África do Sul nos anos 90, eu quero ver se eu acho o nome do cidadão aqui. Aqui na Wikipedia tem, quer ver? Ele perdeu a indicação aqui pro cara, ó. Foi pro... que deu o nome, só. Foi aqui. Ah, Thabo Mbeki. Inclusive que o Zuma ganhou dele. E aí ele fez fortuna. Esse cara, o Cyril Ramaphosa, que representa a ala mais à direita e ligada aos grandes monopólios, ele virou um bilionário e tal. E ele fazia lobby para essas mineradoras e defendendo os interesses delas. Ele atuou nessa greve lá de Maricana, que causou a morte de vários trabalhadores. E aí o que acontece? No último congresso do CNA, onde o Ramaphosa virou o presidente do CNA, e nas eleições de 2019, muito provavelmente será o próximo presidente da África do Sul, representou um racha, um grande racha no meio, dentro do CNA, que hoje está dividido ali em duas alas. Você tem a ala do próprio Ramaphosa, que é ligada à grande burguesia africana, como já mencionamos, é a chamada facção das grandes empresas, né? Você tem essa divisão. Enquanto o presidente Jacob Zuma, ele representa ali lideranças locais, algumas lideranças locais, uma fração ali da chamada burguesia negra, e ele tem uma ligação muito forte com a família Gupta, que são indianos que migraram para a África do Sul nos anos 90 e fizeram fortuna. Hoje eles têm um monopólio ali que envolve diversas empresas, etc. E aí criou-se a questão. Todas as controvérsias que tem contra o Jacob Zuma, que notoriamente é um corrupto, assim como todo o regime político sul-africano, ele é corrupto. Bateu-se muito nessa proximidade que a ala do Zuma tem com a família Gupta, que é um choque de interesses da família Gupta com outros setores, outros monopólios que existem dentro da África do Sul, cuja essa ala é representada principalmente pelo Ramaphosa. Então você tem essa questão aí, né, que você poderia me perguntar, ora, mas aí não poderia haver a possibilidade dessa fração, dessa facção, vamos botar assim, mais liberal do Ramaphosa, eliminar a facção do Zuma? Não, porque mesmo a burguesia de conjunto não quer isso, porque se você quebrar o CNA, o regime político ele implode, porque é o grande partido africano. Ainda nos tempos atuais, mesmo desacreditado, mesmo com a crise que envolvia o apoio dos sindicatos, eu vou falar isso mais à frente, o CNA ele ainda serve hoje menos do que antes, pelo contexto que eu vou falar dos sindicatos e etc., como um meio de você conter a classe trabalhadora, cuja revolta aumenta cada dia mais lá. E você dessa maneira você não pode se livrar de uma ala que tem uma posição importante dentro do partido. O Zuma ainda tem uma força grande dentro do CNA, em prol de uma ala mais pró-mercado, mais pró-grandes empresas, mais pró a elite branca, vamos botar nesses termos assim mais claros. Então você tem toda essa questão. A crise do CNA gerou, por exemplo, um racha sindical, né? Você tem aqui, eu acho que eu peguei, não é possível que eu deletei, a COSATU, que seria a CUT africana,
que gerou um racha. Isso em 2015, mais ou menos, gerou um grande racha, porque até então a África do Sul ela é comandada por uma aliança tríplice, né? Não é só o CNA. Quem está junto com o CNA no governo, por exemplo, é o Partido Comunista Sul-Africano, que deu uma guinada à direita e passou a apoiar o governo. Então, houve uma radicalização à esquerda, né, sobretudo dos sindicatos dos metalúrgicos, que gerou o seguinte: uma nova central sindical, que é a SAFTU, S-A-F-T-U, como vocês podem ver aqui. Então, você vê como o regime africano está em crise quando você vê exatamente esse contexto aí. E a SAFTU, por exemplo, tem uma retórica mais à esquerda, mais combativa, e, pelo menos na teoria, né, na retórica mesmo, de querer de impulsionar uma greve, por exemplo, né? E isso faz com que as próprias condições de crise, eu acabei de citar um risco de faltar água, uma cidade grandiosa como é a cidade do Cabo. Faz com que mesmo a COSATU, que está atrelada ao governo, e isso faz com que, diante dessa crise ali entre as duas alas, etc., e o próprio Partido Comunista Sul-Africano com uma posição mais à direita fique meio que paralisada, já dando certos discursos de que pode aderir a uma greve. Então tem esse contexto também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o principal partido oposicionista, né, que é o partido de fato da burguesia, da grande burguesia africana, né, que é a Aliança Democrática. Se eu peguei aqui, só que a Aliança Democrática, em condições normais, o que você poderia fazer? Que é o que foi feito, por exemplo, vamos pegar um outro país aí, que houve manobras políticas, etc. Pensar aqui rapidamente. O próprio Brasil, vamos botar o Brasil. O que foi feito, por exemplo? Não só impulsionado inclusive pelo próprio imperialismo. Tentou-se tirar o PT pela via eleitoral a todo custo. Olha, você tem um partido aqui, esse partido sobe ao poder e hoje a gente precisa tirar ele. Nós temos um partido preferencial, que é o PSDB, não só do imperialismo, mas da própria burguesia em geral. O PSDB, vamos impulsionar eles para que eles se tornem o governo. E com isso coloque lá políticas mais favoráveis, etc. Só que o DA, ele tem um problema, ele não tem lastro nenhum junto aos trabalhadores, ao povo negro, que tem ali 90% da população, se não, entendeu? A minoria branca, ela se apoia na Aliança Democrática, porque a Aliança Democrática, ela inclusive recebeu ali elementos que eram da antiga Frente Nacional, acho que era esse o nome, que era um partido direitista da época do Apartheid, que foi extinto, né? Então, vários desses elementos reacionários se agruparam dentro da Aliança Democrática. E aí a crise africana é tamanha que a Aliança Democrática passou a adotar uma certa retórica mais à esquerda. Veja bem, só o discurso. Porque veja bem, você tem as denúncias de corrupção dentro do governo, a crise generalizada, repressão. Eu acabei de citar lá o massacre que ocorreu contra os mineiros, né? O próprio Ramaphosa, ele impulsiona coisas como de limitação no salário mínimo, se eu não me engano é 20 rands por hora, uma coisa assim, uma mixaria. E ele pretende colocar em prática, por exemplo, uma pauta que seria de limitar o direito à greve, umas coisas assim. Ele pretende fazer uma reforma trabalhista que limitaria inclusive o direito à greve, o que mostra a razão inclusive do grande capital celebrar a sua vitória. Mas como a gente está falando da Aliança Democrática agora, eu quero destacar o seguinte: o que a Aliança Democrática fez para tentar se aproximar mais dos negros? Colocou
em posição de destaque algumas figuras liberais, assim, de classe média, negras. Então, uma delas é aqui a Patrícia de Lille, que é a prefeita da cidade do Cabo. Ela veio de um grupo chamado Democratas Independentes, que era um grupo ultraminoritário que foi absorvido pela Aliança Democrática. Só que o que ocorre? Esse grupo se sentiu ameaçado dentro da Aliança Democrática, porque, como eu já disse, é um partido liberal branco. Então, quem é a grande figura ali de destaque é a Ellen Zille, né? Que a gente já citou aqui, e agora a gente vai falar um pouco sobre ela, que é uma das principais figuras da Aliança Democrática pelo seguinte: você vê o próprio discurso dela aqui, ela é uma entusiasta do colonialismo, e a base social que a faz ser eleita, que faz ela ter uma certa popularidade, são os brancos, são os africanos. Então, se a Aliança Democrática tem um apelo junto aos brancos, é graças a figuras como a Ellen Zille. Então, embora a grande burguesia ali impulsione a Aliança Democrática fazendo o seguinte: olha, insira figuras negras aí para vocês tentarem ter mais popularidade, e com isso o Maimane virou o líder do partido. Vou ver se eu pesquiso aqui para vocês verem a foto do cara. É um cara jovem, você vê aqui, tem 37 anos. Ó. Vê aqui, ele inclusive, nessa coisa de querer combater o CNA, ele passou a ter um discurso, veja bem, só o discurso. Não confunda um discurso com ações e com ideias. Um discurso mais à esquerda. E aí gera uma contradição, porque o Maimane, com algumas atitudes, me confundi tudo, com o discurso dele mais à esquerda, né, um discurso ali de propor alguma melhoria para o povo, sabe aquela conversa fiada, demagogia barata de quinta categoria? Isso atrai rejeição aos setores mais à direita, principalmente os setores mais à direita e brancos que votam, por exemplo, e que apoiam figuras como a Ellen Zille. Então você vê esse conflito que existe dentro da Aliança Democrática, né? Então o Maimane, ele fica numa posição que, a mulher faz um tweet aqui, dizendo que basicamente foi o seguinte: tem a crise da água, e aí ela fala o seguinte: olha, tudo bem, está faltando água, mas hoje só existe água encanada graças aos brancos que fizeram o encanamento da África do Sul. Vê o discurso racista que tem nisso aí? Então, evidentemente, para aquele cara branco ali, que ainda conserva aquele ranço lá do tempo do apartheid, isso aí, o cara vai à loucura com isso aí, né, com um discurso desse. Mas isso afasta ainda mais aquele cara que, mesmo desiludido lá com o CNA, ele vai votar no CNA. Então, fica esse conflito. Aí o que você vai fazer? Você vai remover a Ellen Zille do partido e arriscar perder essa base que você tem junto aos brancos, a minoria branca, que garante ali assentos ao parlamento, etc. Mas, ao mesmo tempo, se você dá apoio para que ela fale esse tipo de coisa, ela já falou umas coisas anteriores aí, depois meio que tentou remediar e tal, e não coisou nada. Entendeu? O Maimane foi obrigado a colocar panos quentes, né? Você, por exemplo, você não pode, como eu disse, não pode abrir mão dos brancos, mas também não pode se afirmar como o Partido dos Brancos, o que já é no imaginário popular, e perder o projeto de conseguir o apoio da maioria negra, né? Há um setor de classe média negro que vota na Aliança Democrática, mas mesmo esse setor, com o ascenso do Ramaphosa, que tem um discurso liberal e que pode inclusive levar a cabo políticas privatizantes, sobretudo acho que é Eskom o nome da empresa, que é uma gigante lá da área de energia, seria
a Eletrobras africana. Eu sempre gosto de fazer essas remissões a coisas brasileiras que ajuda a gente a pensar melhor, né? A sistematizar melhor o que a gente está falando. Esse eleitorado pode pular para o CNA, ainda assim, né? E aí você tem aqui, por fim, e você vê que a crise é tremenda aqui, só para destacar, ó, que a Patrícia de Lille pode ser removida do cargo de prefeita, né? Então você vê como a crise dentro da Aliança Democrática é terrível. E por que a grande burguesia africana não pode se livrar do CNA no contexto da política africana? Você vê o grande emaranhado que é. Eu até mencionei na época, quando eu falei que eu ia fazer esse vídeo, que era um negócio muito intrincado a política africana. Você tem aqui o que seria, ou como tenta se colocar como uma terceira via, que é esse partido aqui, Economic Freedom Fighters, que são os lutadores da liberdade econômica. Eles têm... quem tá me dando essa hora? Eles têm uma retórica esquerdista, né? Eles colocam ali como uma espécie de PSOL africano e defendem, assim, basicamente seria um partido reformista, certo? Por quê? Embora o Malema coloque-se ali como um cara que defende uma grande mudança dentro da África do Sul, um defensor dos trabalhadores, ele foi obrigado a dar uma recuada, né, em um evento que foi feito para empresários, dizendo o seguinte: olha, a gente defende sim reforma, mas algo não muito radical, né? Então você vê como esse grupo ele pretende ser alçado ao poder, mas ele não pretende fugir dos marcos do capitalismo. Embora você vê aqui na Wikipedia, eles colocam aqui como se fosse um partido marxista-leninista. Então você vê como os trabalhadores africanos estão numa encruzilhada, né? Não há uma alternativa revolucionária de fato, não há efetivamente possibilidade ali, um vislumbre de transformação radical nas condições de vida do povo africano, né? Os próprios trabalhadores ainda estão muito desorganizados, muito espaço. Eu citei essa treta aí sindical, né? Esse racha que ocorreu. Você vê que esse próprio partido aí, a própria Wikipedia coloca aqui que já teve rachas envolvendo esses grupos, né? Como acontece aqui no Brasil também, cada dia que passa surge uma nova organização lá com 5 pessoas. E a gente tem que continuar acompanhando aí, né? Principalmente o que envolve a questão aqui do CNA, né? Que o Jacob Zuma, ele sabe que ele está na bola 7, ele sequer ele pode concorrer a um novo mandato, mas o grupo dele ainda tem uma força grande dentro do partido. Eu não sei se eu citei que na eleição do Ramaphosa como novo presidente do partido, a solução adequada para o momento vai chegar num acordo entre os dois grandes grupos. Foi o seguinte: deram o cargo de secretário-geral e deram o cargo de tesoureiro para 2 caras do grupo do Jacob Zuma. Aqui o secretário-geral, Assi Magashule. Esse Magashule, ele era tipo um governador, cara, de uma província lá do interior da África do Sul. E se eu não me engano, ele é o cara, ele é o Mabuza, que é o outro cara que foi eleito ali para a grande cúpula do partido, que tinha ligações muito fortes também com o Gupta, a família Gupta, né? E são elementos direitistas, reacionários. Então se vê como, mesmo com o CNA estando ali com essa disputa entre facções que desejam ter o controle do aparato estatal para garantir interesses de capitalistas e se locupletarem também, é que a tendência para o próximo período é que haja uma situação de maior ataque aos trabalhadores, porque
o Zuma ali fazendo uma política, o que é até interessante, né, que ele decretou lá o ensino gratuito para quem ganha até 3 salários mínimos na África do Sul. E ele fez isso sem consultar ninguém, ele meteu o louco lá, ó, a partir de agora é de graça. E a África do Sul hoje ela tem um déficit econômico gigantesco. E aí ninguém sabe como vai fazer para pagar essa conta. Então, a tendência de ter maiores ataques aí aos direitos do povo, em matérias previdenciárias, né, como a gente mesmo está enfrentando aqui no Brasil, privatizações aos montes, aí, etc., é algo que está na ordem do dia. Então, deu para falar um pouquinho, né? Eu queria até falar mais sobre esses que se colocam aí como terceira via, né, que são os lutadores da liberdade econômica, que na prática não são efetivamente um grupo revolucionário, né? Eles têm um certo discurso revolucionário, mas algo muito comedido. Seria algo bem parecido. Eu sempre gosto de remeter as coisas aqui do Brasil que facilita. Aquela ala mais à direita ali do pessoal. Uns caras tipo Freixo, tipo Luciana Genro, umas figuras assim. É a mesma coisa, né? É uma esquerda pequeno burguesa que cresceu, pegou esse vácuo, né, do CNA adotando posições de ataque aos trabalhadores. A Aliança Democrática, como nós já dissemos, é um grupo desmoralizado. E aí o Malema, ele ascendeu, vou botar a foto dele aqui, ele ascendeu, né, em cima desse vácuo aí. Então a gente tem que continuar acompanhando. Eu vou parar o vídeo por aqui, eu já devo estar falando há quase meia hora. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixem aí o like, se vocês gostaram, se chegaram até aqui. E tem esse lance aí, cara, de ter mais inscritos aí para ver se a gente chega a 1000 inscritos até dia 20 de fevereiro. Eu acho que não vai conseguir, mas e mesmo que eu perca a monetização, eu vou continuar postando os conteúdos aqui. Eu ganho pouco, eu ganho uma mixaria. Eu até mostro aqui para vocês sem problema nenhum. Eu acho que não dá problema do Google não. Vou mostrar tudo que eu já ganhei até agora. Que se dane, eu vou perder a monetização mesmo? Aqui, todo o período. Tudo que eu ganhei até agora. Uma mixaria, eu ganhei $12 só. Isso aí, se eu pegar um isopor, botar gelo, botar cerveja e ir pra praia e ele vender, eu ganho mais. Entendeu? Em 1 hora. Mas eu faço o que eu gosto de conversar com a galera. Gosto de acho que é importante a gente estar discutindo os assuntos, né? Sobretudo internacionais. São poucos os canais que fazem isso aqui no YouTube. Tem o Eduardo Lima, que ele tem um foco muito interessante na questão da guerra. Tem outros ali, tem o amigo lá que ele até entrevistou uma vez, que aborda a Coreia do Norte, né? Então aqui eu tento, na medida do possível, ir discutindo uma coisa aqui, outra coisa ali, e a gente vai fortalecendo aí. Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Eu vou ver se eu faço mais um vídeo hoje aí. Não garanto nada. E até a próxima. Um abração.